Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao sexto webinário do Profissionais do Futuro, Energia do Futuro e Conhecimento Hoje, promovido pela GIZ, em parceria com a BGD, o MEC e o Fotovoltaica UFSC. Eu estou muito feliz de estar de volta. Eu estava de férias aí nas 2 últimas semanas. Espero que o Daniel tenha cuidado muito bem de vocês, que vocês tenham aproveitado o último webinário sobre armazenamento e integração arquitetônica que teve aqui para vocês, que tenha sido muito produtivo como os outros que eu estava. Hoje, especialmente, a gente está só com fotovoltaicas UFSC aqui, né? Eu e o Matheus Oma. O Matheus é engenheiro eletricista, faz mestrado no nosso laboratório, já está lá no nosso laboratório há uns 6 anos, se não me engano, se não me falha a memória. E hoje o Matheus vai falar para a gente sobre tecnologias aplicadas à infra de recarga de veículos elétricos. Então, né, é um assunto muito importante, bastante relevante hoje em dia. O Matheus vai dar uma palestra para a gente um pouco mais longa, como hoje o palco é todo dele. E, como sempre, eu peço para vocês não ficarem acanhados e mandarem suas mensagens e suas perguntas ali no chat para a gente trocar uma ideia ao final da apresentação do Matheus. Não deixem para falar no final, porque às vezes a gente esquece. E, geralmente, as perguntas são lidas por ordem de chegada, então talvez não chegue na sua pergunta até a gente ir embora. Caso não chegue na sua pergunta até a gente ir embora, sempre tem os contatos de todos os nossos palestrantes no final da apresentação de todos, para vocês entrarem em contato ou entrarem em contato comigo também, caso queiram. Matheus, muito obrigada por aceitar o convite. Fico muito feliz, espero que para todos os professores e para você também seja um seminário e uma palestra muito interessante. Então, boa tarde, pessoal. Muito obrigado, Amanda, pela apresentação. Muito obrigado pelo convite. Então, pessoal, vamos começar a nossa apresentação sobre tecnologias aplicadas ao sistema de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos. Inicialmente, aqui eu trouxe um breve sumário, mais ou menos para situar vocês do que eu vou falar ao longo da apresentação. Eu basicamente dividi a apresentação em 3 grandes tópicos, vamos colocar assim. Inicialmente eu vou falar sobre um pouquinho sobre baterias e principalmente baterias de lítio, mobilidade de maneira geral, depois falar um pouquinho sobre tecnologias de carregamento e, por fim, uma análise sobre infraestrutura, fazer alguns comparativos de alguns casos que a gente tem mundiais no Brasil e falar um pouquinho também sobre, provavelmente, as tecnologias para solucionar alguns problemas de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos que a gente tem, né, que a gente encontra hoje em dia. Então, começando aqui pelo tópico de baterias, basicamente, eu trouxe aqui 2 químicas que a gente conhece bastante, uma que é baterias de chumbo e baterias de lítio. As baterias de chumbo são as tecnologias que a gente tem de maior tempo no mercado, né? A gente já conhece elas há mais tempo, e nos últimos 10, 15, 20 anos a gente observou um crescimento absurdo, tanto de comentários, né, utilização das baterias de lítio, mas também provavelmente desenvolvimento de tecnologia da própria química em si, né? E aqui eu trago um comparativo para vocês, justamente para a gente se situar o porquê, né, basicamente, atualmente todos os equipamentos eletrônicos utilizam bateria de lítio, os carros, em sua grande maioria, principalmente os elétricos, na imensa maioria, usam baterias de lítio. Alguns híbridos também utilizam bateria de lítio, então, de lítio de maneira geral, né, mas eu estou falando de alguns outros tipos de química. Mas, então, aqui, quando a gente compara essas 2 tecnologias, basicamente, a gente tem aquela balança da engenharia onde um item, alguma tecnologia é melhor em um ponto e perde outro. Então, basicamente, quando a gente compara as 2, né, a gente tem que as baterias de lítio, elas são mais leves do que as baterias de chumbo e possuem, também por essa questão, uma maior densidade energética, seja volumétrica, seja gravimetrica. Elas também possuem maior vida útil, e aqui vale comentar que esse maior número de ciclos que as baterias de lítio possuem está muito relacionado também à profundidade de descarga que as baterias de lítio permitem ser operadas. Aqui a gente fala de 1.500 ciclos em baterias de chumbo, mas com a profundidade de carga muito pequena, cerca de 20% de profundidade de carga. Então, a gente utilizaria a bateria de 100% até 80%.
Já aqui a gente fala de 2.000 ciclos, 2.500 ciclos, mas hoje a gente já encontra baterias com até 8.000 ciclos de operação, né, de vida útil. Em relação também à questão de tempo de carga, elas têm um tempo de carga muito mais rápido, que facilita muito a utilização, principalmente em veículos elétricos e equipamentos eletrônicos. Necessitam de menos manutenção aqui no sentido de substituição das células em si, da substituição que tu vai fazer ao longo da operação dela, justamente por conta desse maior número de ciclos, possuem um desempenho, né, uma eficiência, um desempenho energético mais interessante que as baterias de chumbo, mas ainda contam com esse ponto, apesar de uma diminuição expressiva de custo ao longo dos últimos 10 anos, ela ainda custa mais caro do que as baterias de chumbo tradicionalmente. Aqui vale pontuar também que essas baterias de lítio, elas são mais sensíveis na sua operação. O que eu quero dizer com isso? Elas necessitam de equipamentos, sistemas auxiliares, que a gente chama por BMS, para observar a bateria ao longo da sua operação e cuidar da bateria para não deixar ela extrapolar, seja os seus limites de tensão e temperatura. Então, ela é um pouco mais sensível nesse sentido, assim, de operação e requer um pouco mais de cuidado, mas, basicamente, aqui é um panorama bem inicial, bem geral, dessa comparação dessas duas grandes químicas que a gente tem, muito utilizadas, né? E meio que o porquê dessa transição de baterias de chumbo que era utilizada antigamente para as baterias de lítio, mas mesmo assim a bateria de chumbo é utilizada em diferentes aplicações, tanto que hoje nos veículos elétricos a gente ainda continua tendo bateria de chumbo para o sistema auxiliar, né, do veículo, não a bateria de alta tensão, não para tracionar os motores, mas a gente ainda continua tendo essa química justamente pelo fato de estar muito tempo no mercado e as pessoas saberem, em diferentes níveis de graduação, vamos colocar assim, de conhecimento, sabem trabalhar com isso. Então, é algo que já está bastante tempo no mercado, né? Seguindo aqui, eu trouxe um pouquinho, um esquemático para exemplificar, né, como que basicamente as baterias funcionam. Então, basicamente, a gente precisa de 3 compostos, vamos colocar assim. Então, aqui nesse exemplo aqui, a gente está falando de uma bateria de lítio, de óxido de cobalto. No próximo slide eu vou falar sobre os diferentes tipos de bateria, mas então a gente tem o óxido de cobalto aqui no cátodo, e aqui no anodo a gente tem o grafite. Nesse exemplo aqui, a gente tem diversas combinações de elementos químicos para formar uma bateria de lítio, mas nessa configuração a gente tem isso aqui, e nesse meio aqui a gente tem um eletrólito, que é onde os íons de lítio, aqui em vermelhinho, eles vão circular para realmente fechar esse caminho elétrico aqui para circular a corrente, né? Então, basicamente, quando a gente está num processo de descarga da bateria, que a gente conecta alguma carga aos terminais da bateria, acontece um processo de redução aqui no anodo, no grafite, aonde ele vai perder esse elétron, e essa molécula de lítio aqui, esse íon de lítio vai ficar livre aqui no eletrodo para poder circular e se recombinar lá do outro lado com o óxido de cobalto, assim que ele recebe o outro elétron que se perdeu daqui lá do outro lado, né? Então, basicamente, esse é meio que um processo em si que que ocorre dentro da bateria. A gente armazena, né, na bateria, a gente armazena energia através de um processo químico, e diferente de outras tecnologias. Então, mas é através desse processo que permite a geração de ADDP aqui entre os terminais da bateria, gerar tensão e, assim, consequentemente, gerar energia. Então, aqui eu trago para vocês, como eu comentei anteriormente, né, dentro das baterias de lítio, a gente tem diferentes químicas com o lítio que resultam em diferentes características de baterias. Então, aqui eu trago uma das químicas que mais comuns, assim, seja atualmente no mercado, algumas químicas mais para o futuro e outras já se deixaram de ser utilizadas por atualizações, vamos colocar assim.
Então, e cada sigla dessas baterias, cada química, né, cada configuração dessas baterias aqui tem uma sigla que é justamente a composição química que cada célula vai constituir. Então, LCO seria óxido do lítio de cobalto, LMO seria óxido do lítio de manganês, e NMC seria a combinação dessas duas baterias aqui para gerar uma célula com um pouco mais de capacidade. Então, aqui a gente pode observar, né, que a LCO tem bastante capacidade, mas ela tem uma capacidade de bastante capacidade, mas a relação dela, a entrega de potência, vamos colocar assim, dessa química é um pouquinho inferior. Já a LMO tem um pouquinho mais de potência, então quando a gente faz a junção das duas, a gente consegue melhorar a célula em questões de capacidade, que a LMO não teria, e aumentar a potência instantânea que a célula pode entregar, isso em virtude da LCO, né? Então, a NMC seria uma junção das duas para formar uma célula melhor, assim, mais capaz. LFP é uma tecnologia que a gente utiliza muito no mercado, tipo assim, atualmente a química que mais está sendo utilizada no mercado, seja em sistemas estacionários como em veículos elétricos, justamente pela alta potência específica, segurança e vida útil, e também aqui entra a questão de custo, porque a gente deixa, na LFP, que é lítio ferro fosfato, a gente deixa de utilizar elementos químicos como o cobalto, que são muito caros e têm problemas ambientais e sociais na extração desses elementos da natureza. Então, não que essas outras químicas não tenham, não que grandes bacias de ferro e outras coisas, de outros elementos químicos, a gente não encontra esse tipo de problema, mas os países onde tem grandes concentrações de minério de cobalto, assim, a gente sabe que tem esses problemas ambientais e também sociais, né? Mas então, em resumo, a gente tem aqui essas diferentes características das células, aonde se a gente vai observar, assim como acontece entre baterias de lítio e de chumbo, a gente tem células que são boas em um ponto, piores em outro, e a seleção da química da tua célula que tu vai escolher vai ser muito relacionada à tua aplicação, ponderada pelo custo, entre outros fatores, né? Mas como eu comentei, basicamente o que a gente tem no mercado hoje é uma massiva presença de LFP. Em alguns veículos híbridos, a gente utiliza NMC, principalmente por questão de capacidade dessa química. Perfeito. Então, a gente falou um pouquinho sobre química e eu queria trazer aqui para vocês sobre as diferentes geometrias, né, que as células de lítio são comercializadas ou tu pode encontrar as células de lítio, né? Então, basicamente, essas geometrias aqui são essas três que eu estou mostrando para vocês. Essa do lado esquerdo aqui são as células no formato cilíndricas, a do meio são as prismáticas, e essa terceira aqui na direita são as células do tipo saco ou pouch. E cada fabricante vai selecionar a construção, né, vai escolher essa geometria de célula variando da sua aplicação. Basicamente, a imensa maioria também do mercado hoje utiliza células do tipo prismática ou do tipo Pouch associadas em submódulos, e depois eu vou comentar com vocês, esses módulos acabam construindo conjunto de baterias para os veículos em si, né? Até onde eu sei, a única fabricante que utiliza células do tipo cilíndrica é a Tesla, e daí aqui abaixo eu trago um quadrinho mostrando os prós e contras de cada tipo de geometria de célula, né? Então, por questões da próprio formato, as células cilíndricas, elas são mais resistentes mecanicamente a perfurações, a impactos, esse tipo de coisa, justamente porque ela não tem uma superfície plana, né, para absorver e ter esse certo atrito
com alguma coisa que venha perfurar, algo nesse sentido. E daí essa célula Pound aqui é que tem menos resistência mecânica, justamente porque esse invólucro dela que vocês estão vendo prata, ela é até meio molinho, assim, é meio flexível, vamos colocar assim. Então, por isso eu comentei anteriormente que os fabricantes que utilizam esse tipo de célula normalmente associam ela com outras células e daí sim fazem um invólucro de metal para garantir essa resistência mecânica. Daí, em relação à troca de calor, as células cilíndricas, pela própria dificuldade, né, de tu colocar algo em volta ali na associação do PEC, elas têm uma menor troca de calor. E daí depois ele também eu também trago outras avaliações ali, tanto de energia massiva como volumétrica em si, né? Passando um pouquinho, como eu comentei anteriormente, né? Aqui eu trago um exemplo da associação de células e como a gente pode fazer essa conexão das células de lítio em si. Então, inicialmente, a gente pode associar as células em série, e aqui a gente vai ter um somatório de tensão, ou a gente pode associar as células em paralelo e a gente vai ter uma soma da capacidade das células em si, e, consequentemente, isso em operação vai se somar-se às correntes que cada célula está entregando para o sistema. E aqui na direita, então aqui na direita eu trago esse exemplo de uma célula Pound, onde ela se associa em módulos, e esses módulos são conectados num pack de baterias, num pacote de baterias, e esse pacote de baterias, né, todas as associações que eu comentei anteriormente, dentro da literatura, vamos colocar assim, de um linguajar mais técnico, a gente costuma utilizar essa identificação aqui, ó, que é 96S2P para esse conjunto aqui. Eu vou explicar melhor para vocês o que é. Então, aqui a gente tem um banco de baterias, que a gente tem dados de célula e os dados do conjunto. Então, se a gente pegar a menor unidade desse conjunto de baterias aqui, é a célula, e cada célula possui 3,7 volts, 33 ampere-hora, e agora que eu vi aqui, 122 kWh, está faltando aqui 1 kWh. Então, essas células aqui foram associadas em série e paralelo, como eu mostrei anteriormente, para chegar nesse conjunto aqui, de 96S2P, que significa 96 células em série e 2 células em paralelo. Então, se eu pegar o 3,7 e multiplicar por 93, eu tenho a minha tensão nominal do meu conjunto, que é 355 volts, e se eu pegar o meu... aqui está errado também, não é 132, é 66, perdão, pessoal. Então, se eu pegar o meu 33 amperes, que é a minha capacidade, multiplicar por 2 células em paralelo, eu vou ter 66 ampere-hora, não 132 aqui, mas 66 vezes 355 vai dar os seus 24 kWh, que seria a tensão nominal do meu banco, vezes a capacidade, vai dar a energia total que eu posso armazenar dentro desse conjunto de baterias na configuração de 96S2P. Então, é basicamente assim que a gente calcula algumas informações básicas das células, e é a partir disso que a gente consegue determinar níveis de energia, de tensão e capacidade, consequentemente, para uma operação específica com baterias, seja elas com baterias de maneira geral. Aqui eu trago algumas informações desse slide para os próximos três ou quatro slides, se eu não me engano. Eu tento responder, de certa forma, a trazer informações sobre duas grandes perguntas de que a gente escuta, né, que se trabalha, que está dentro desse meio de mobilidade elétrica, que é sobre ciclo de vida de baterias, principalmente degradação das baterias, e se veículo elétrico é realmente seguro, quais são os perigos em si de um veículo elétrico, seja risco de fogo, de explosão, que eu escutei alguém falando que a bateria pega fogo e ela é muito perigosa nesse sentido. Então, aqui, inicialmente, eu trago
um gráfico para vocês, aonde mostra degradações de diferentes células com diferentes profundidades de descarga. Então, cada corzinha dessas aqui representa, é correlacionada a essa legenda aqui, né? Por exemplo, a linha preta, que seria essa bateria aqui mais degradada. Então, aqui, né? Perfeito, anteriormente. No eixo Y, a gente tem capacidade atual das baterias, então elas começam todas com 100% e vão se degradando ao longo do tempo, vão perdendo essa capacidade de armazenar energia, e no eixo X a gente tem o número de ciclos que essa capacidade, o número de ciclos que a bateria vai, propriamente dita, sendo operada, e isso vai ela vai se degradando ao longo do tempo em função desse número de ciclos, né? Então, aqui, por exemplo, na linha preta, a gente tem uma bateria com 75% de profundidade de descarga, ou seja, aqui ela foi ciclada de 100 a 25%. Já a linha vermelha, a gente tem 60% de profundidade de descarga, e ela foi de 100 a 40. Já a linha verde, que é uma comparação muito interessante, a gente também tem os mesmos 60% de profundidade de descarga, mas a gente observa aqui no gráfico que ela se degradou menos do que a célula ensaiada nas condições vermelhas. Por que isso ocorre? Porque quando a gente utiliza a célula, o conjunto de baterias, a estados de cargas extremos, seja em cargas muito próximas até 100%, ou descargas abaixo de 20%, muito próximos a 0%, a gente estressa eletricamente e, consequentemente, termicamente a nossa célula. E como eu comentei lá no começo para vocês, que a bateria de lítio ela é muito sensível a operar fora de faixas de operações, seja de tensão, seja de temperatura, é isso que está acontecendo aqui. Como eu estou carregando a minha célula mais próxima a 100%, ela tem um estresse térmico maior, a temperatura dela é maior ao longo desses ciclos de carga, e ela se degrada mais rapidamente do que outras células que têm uma profundidade de descargas igual, mas em uma região mais central dos 50%, assim, o valor mais próximo, mais distante dos extremos, né? Mas, tá, Matheus, então tu está me falando que eu não posso carregar meu celular até 100%, meu veículo até 100%, ou descarregar até isso. Isso aqui já é contabilizado, essas faixas de segurança, vamos colocar assim, já são contabilizadas dentro do projeto do teu equipamento, do teu produto. E isso tu encontra muitas vezes assim, tu tem um banco de baterias com 5 kWh de capacidade, mas o útil é 4,7, 4,5 kWh. Essa diferença é justamente esse respiro, vamos colocar assim, que o próprio fabricante deixa para o banco de baterias, ou deixa para o próprio veículo elétrico, para não atingir esses extremos, certo? Então, quando isso é bem calculado, tu pode utilizar o seu veículo sem problema nenhum nesse sentido, que não vai trazer grandes malefícios para o veículo, mas a gente observa, sim, uma diminuição de capacidade utilizando o veículo, utilizando os equipamentos a grandes profundidades de descarga. Então, um outro exemplo aqui, né, que a gente tem aqui na curva amarela, a gente tem de 75% a 65% de SOC, ou seja, 10% de profundidade de descarga, e a gente tem uma longevidade muito grande da nossa bateria, tanto em degradação como, e consequentemente, em número de ciclos, né? Só que, obviamente, isso não é viável tu utilizar o teu veículo apenas nessa faixa de carga, ou qualquer outro equipamento, né? Então, fica também uma espécie de bom senso, vamos colocar assim, e otimização da própria utilização, né? Do teu veículo em si. E aqui,
aqui nada. O próximo slide, seguindo também nessa explicação de degradação de bancos de baterias, e aqui eu trago um ponto mais específico de veículos elétricos. Então, aqui eu trago um gráfico onde ele avalia também no eixo Y, estado de saúde, né? Então, percentual de degradação da minha bateria. Então, aqui 1 seria os 100%, então a bateria sem degradar, ela vai degradando ao longo dos meses de operação do teu veículo. Então, nesses dois veículos aqui do estudo, foi feito uma avaliação onde o veículo em vermelho rodou menos do que 8.000 quilômetros por ano, e o veículo azul rodou mais do que 20.000 quilômetros por ano, e eles apenas utilizaram cargas lentas de 7,4 kW, e essa aqui foi a degradação que a gente observou ao longo dos anos. Então, o que a gente pode observar com isso aqui? A diferença de uma curva para outra é algo na casa de 2,5%, 3% nessas diferentes situações aqui de utilização. Então, isso quer dizer que a quilometragem de rodagem, o quanto tu anda com o teu veículo, influencia muito pouco na degradação ao longo do tempo da tua bateria. Então, esse medo de eu vou comprar, eu não vou utilizar meu veículo elétrico porque a minha bateria vai degradar muito rápido, ou com quanto tempo com qual quilometragem a minha bateria vai atingir, sei lá, os seus 90%, 80%, eu vou ficar muito ferrenho a degradação da minha bateria. Aqui a gente pode ver que não, aqui a gente tem um estudo de 4 anos de longevidade, vamos colocar assim, e aqui eles avaliam um perfil de rodagem de menos do que 8.000 quilômetros, que é uma média bem para o brasileiro, assim, ele roda algo muito próximo a isso para menos, e outros estudos que rodam mais do que 20.000 quilômetros por ano, que seria um uso bem intenso provavelmente do teu veículo. Aqui eu já trago uma avaliação sobre a degradação no carregamento do teu veículo. Então, aqui, novamente, a gente tem no eixo Y o estado de saúde, no eixo X o tempo ao longo dos meses, e aqui a gente tem um veículo que rodou mais do que 1.600 quilômetros por mês, então era aquele uso elevado do gráfico anterior. E aqui aqui a gente tem 3 casos, né? Então, esse grupo de controle, vamos colocar assim, ele nunca foi utilizado cargas rápidas. Esse intermediário foi utilizado de nenhuma ou 3 cargas rápidas por mês, e o terceiro aqui foi utilizado mais do que 3 cargas rápidas por mês. As demais cargas todas foram utilizando cargas lentas de 7,4 kW, e aqui a gente já observa uma degradação maior, uma discrepância maior entre os diferentes casos, né? Então, aqui no primeiro a gente tem algo na casa dos 90%, que nunca foi utilizado cargas rápidas, e no que foi utilizado cargas rápidas com frequência maior, algo próximo aqui a 80%, 82%. Então, aqui a gente tem mais ou menos uma diferença nos casos mais extremos de 8% de degradação. Então, aqui, né, se mostra que o processo de carregamento do teu veículo, como tu vai carregar isso, a degradação do teu veículo é mais sensível ao processo de carregamento do que a própria ciclagem da bateria, né? A utilização do teu veículo em si. E em segundo ponto, como eu comentei anteriormente, primeiro eu queria desmistificar ou apresentar alguns fatos que comprovam, que desmistificam, né, essa questão de eu vou utilizar o meu veículo, vou rodar X quilômetros e o meu veículo vai degradar. E o segundo ponto aqui era a questão de segurança em si dos próprios veículos elétricos, né? Aqui eu trago 2 notícias de que a primeira aqui é um carro da BYD, o BYD Dolphin, que ele pegou fogo após uma gambiarra em recarga. Então aqui foi ligado uma extensão para um carregador de 7 kW, carregador portátil de 7 kW,
e essa extensão acabou pegando fogo, e esse fogo acabou propagando para o veículo elétrico. Então, a gente sabe, né, que essa questão de infraestrutura elétrica em si é um ponto muito importante, provavelmente, para recargas dos veículos, e a gente sabe também que, às vezes, o jeitinho, assim, querendo fazer essa gambiarra, propriamente dito, como está descrito na notícia, podem gerar algum outro tipo de problema mais sérios, exemplo aqui, como pegar o veículo pegou fogo, né? E não necessariamente isso é problema diretamente das baterias ou do veículo elétrico em si, é um problema de que o usuário, propriamente dito, está usando o veículo de maneira inadequada. E daí aqui na segunda, eu trago outra notícia também, sobre, isso aqui foi na China, fora do país, onde um carro da Xiaomi, uma pessoa estava dirigindo, ocorreu um acidente, e o carro parece que ficou completamente sem energia, e as maçanetas eletrônicas do carro não abriram, era um acionamento elétrico, não abriu, e parece que a pessoa acabou falecendo, trancada dentro do veículo, assim. Então, e daí aqui outra coisa também, né, tipo, outro ponto. Essa questão não é propriamente do veículo elétrico em si. Tem outros veículos que utilizam esse mesmo sistema de maçanetas elétricas, aí veículos a combustão, né? E isso aqui realmente foi uma fatalidade. A Xiaomi já comentou que vai fazer um recall dessas fechaduras, e aqui, nessa própria notícia aqui, a própria China já falou que esse tipo de abertura de porta, esse acionamento de porta, vai ser possivelmente proibido justamente por conta dessa fatalidade. Então, a gente às vezes escuta, isso aqui eu trouxe principalmente essas notícias assim, porque inclusive essa semana um vizinho meu veio perguntar sobre essa notícia aqui do BYD, do BYD e desse aqui, inclusive, e muitas vezes o carro elétrico acaba levando essa má fama, assim, tipo, de resbalo, assim, né, tipo, acontece esses incidentes e isso acaba associando isso diretamente ao veículo em si. Mas, entende-se, né, obviamente, que a bateria é um elemento que pode apresentar falhas, é um componente que pode apresentar falhas, e sim, tu pode ter um princípio de incêndio na tua célula, no teu veículo elétrico, por conta das baterias. E aqui eu trago um vídeo para vocês, onde ele apresenta 3 químicas de baterias... Me mostra aqui, voltou. 3 químicas de baterias diferentes, e vocês podem observar que principalmente essa LiPol, que é lítio polímero, ela é uma química que já não se utiliza mais justamente por esse princípio de incêndio aqui, que ela gera muito... Ela realmente explode, né? Ela inflama de forma muito facilitada, e daí vocês vão observar os diferentes comportamentos dessas químicas de baterias ao longo desses ensaios aqui. Então, a gente só vai ver parte desse vídeo, e daí aqui, inicialmente, ele faz um ensaio de sobrecarga das baterias, que é justamente um processo que pode acontecer ao longo do carregamento do veículo, né? Acontecer algum tipo de problema no sistema de medição das baterias, ou no carregador, ou no próprio veículo, e essas baterias acabarem ultrapassando os limites dela de carga propriamente dito. Então, aqui a gente observa uma sobrecarga na bateria de lítio polímero. Ali a gente tem um contador de tempo aqui em cima. Cadê meu mouse? Está aqui. Temos um contador de tempo aqui. E em cerca de 10, 9 minutos de sobrecarga, a gente já começa a observar uma deformação mecânica nas células e faiscamento. E ela já entra num princípio de incêndio muito grande. E, como eu comentei, essas células a gente não se utiliza mais em aplicações atualmente, é uma cena, assim, bem impactante, né? Essa LTO aqui é de lítio, titanato de lítio. Ela é uma célula bem cara, assim, então se utiliza em aplicações bem específicas, assim. Aqui eu só acelerei o vídeo para a gente chegar na parte da LFP, que é a mais utilizada, é essa aqui, que é mais utilizada em veículos. Então, vocês podem observar que nesse momento a gente vê uma deformação física da célula, mas ela não vai chegar a entrar em combustão ou nenhuma outra coisa nesse sentido. O ponto é de que se nenhuma intervenção for feita
quando a célula chegar no ponto de ultrapassar esse ponto de deformação e tu continuar injetando energia elétrica na tua célula, a célula daí sim vai entrar em uma avalanche térmica, onde a temperatura dela vai crescer exponencialmente, ela vai entrar num processo de queima de autoalimentação, vamos colocar assim. E daí sim a gente tem os princípios de incêndio nos veículos elétricos, mas até isso acontecer, foi diversos processos e diversos mecanismos que tiveram que falhar, seja eles através de software, de um gerenciamento da bateria que teve algum tipo de problema, seja através da comunicação do veículo com o carregador, que houve qualquer outro tipo de problema, ou seja também os sistemas embarcados de proteção contra incêndio que o próprio veículo vai ter para extinguir esse fogo, né, caso ele venha a existir dentro do conjunto de baterias do veículo. Perfeito. Essa primeira parte sobre baterias em si está finalizada. Agora a gente vai iniciar, vou começar a falar um pouquinho sobre tecnologias de carregamento de cargas dos próprios veículos em si. Então, para a forma de carregamento de veículos elétricos, basicamente tem 3 formas da gente fazer isso. A primeira seria o swap de bateria, ou a troca da própria bateria nesse sentido. O carregamento condutivo, que é o mais tradicional, que é o que a gente mais observa, né? Ou também o carregamento indutivo. Aqui nesse slide eu também trago outro videozinho para vocês. Deixa eu rodar ele aqui. É onde justamente fala sobre esse swap de bateria, aonde o veículo encosta num local e é realmente substituída essa bateria dele. Então, aqui, esse tempo de recarga, basicamente, que não é inexistente, a gente tem todo esse tempo de substituição, né? É um processo bem automatizado. Aqui no vídeo depois fala que isso acontece em cerca de 3 minutos, mas certamente a gente já observa diversos tipos de problema nesse tipo assim de aplicação, né? Para o consumidor comum, assim, vamos colocar que primeiro eu citei diferentes questões de degradação de baterias anteriormente, e ninguém vai querer chegar com a sua bateria nova ou com 90% de estado de saúde e trocar por uma mais degradada ou qualquer coisa nesse sentido. Então, isso aqui é algo interessante, vamos colocar assim, para algumas situações muito específicas, como, por exemplo, uma frota de táxis para fazer essa rotatividade rápida, né, de carregamento em si do teu veículo, mas daí na minha visão, é uma empresa que deveria centralizar tudo isso e fornecer todo esse conjunto de baterias, todos os veículos, toda essa infraestrutura propriamente dito. Então, a gente tem pouquíssimos casos de aplicação real propriamente dita desse tipo de carregamento, né, nesse processo. Basicamente, todas que eu encontrei são todas aplicações na China. Então, perfeito. Dando sequência aqui, falando um pouquinho sobre o carregamento condutivo, então, o carregamento mais padrão, né, o mais comum que a gente observa, e aqui dentro a gente tem 2 formas de fazer esse carregamento condutivo. Então, a gente tem um carregamento CA e tem um carregamento CC, e que daí isso aqui se diferencia em diferentes tipos de carregadores e diferentes processamentos de energia propriamente dito. No carregamento CA, a gente precisa de um onboard charger, então a gente precisa de um equipamento dentro do veículo que basicamente todos os carros de passeio possuem, pelo menos eu não conheço nenhum que não possui esse equipamento aqui, justamente para fazer a conversão entre a corrente alternada para a corrente contínua da bateria que está instalada dentro do veículo. Então, basicamente, quando a gente faz um carregamento CA, o carregadorzinho lá, o wallbox, ou o carregador ICPD, que é aquele carinha que fica conectado a uma extensão, vamos colocar assim, ele só está ali para conversar com o veículo e fazer a liberação da corrente alternada para o veículo, e todo o processamento de energia é feito interno ao veículo. Então, esse tipo de carregamento, ele possui potências de carregamento
inferiores, justamente porque esse processamento é feito interno ao veículo, e são o tipo de carregamento mais comumente encontrado em shopping centers, em residências, em locais onde o fornecimento de energia não tem uma infraestrutura tão grande. E quando também tu precisa, que tu não precisa do veículo com uma velocidade tão alta, né, para tipo, tu utilizar ele novamente. Então, tu vai utilizar esse tipo de carga, e esse tipo de carga tem uma eficiência em torno de 90% a 94%. Já os carregadores CC são carregadores com potências mais elevadas de carregamento, e todo o processamento de energia é feito externo ao veículo. Então, quando a gente conecta um carregador CC no veículo, a energia que já está entrando ali para dentro do veículo é CC, e é como se a gente estivesse tendo acesso direto aos terminais da bateria. Nesse momento, estão fazendo uma carga direta, vamos colocar assim, nesse sentido. Então, aqui a gente tem uma eficiência um pouco mais elevada do carregamento do CA, e também, como eu comentei, a gente tem potências de carga mais elevadas, e, consequentemente, o tempo de recarga é inferior, né? E daí aqui eu trouxe só um exemplo, pegando um dos veículos mais comercializados no Brasil, o BYD Dolphin, onde a potência de recarga dele é 6,6 kW máxima, né? E a potência CC ou DC é de 60 kW, e aqui a gente carregaria o veículo em torno de 8 horas com o CA, e aqui em menos de uma hora a gente conseguiria carregar o veículo propriamente dito num carregador DC. E daí, a gente, como eu comentei, né, a gente tem diferentes potências de carregadores, a gente também tem diferentes tipos de carregadores no mercado, seja das mais diferentes marcas e estruturas e carinhas e configurações. É mais aqui para trazer um exemplo para vocês das diferentes marcas nesse sentido, e mais ou menos como é a carinha, né, tipo, de cada classe de carregador, vamos colocar assim. E por fim nada. E aqui eu trago uma questão que é sobre a limitação de carregamento das baterias, vamos colocar assim. Eu comentei ali anteriormente que o BYD Dolphin ele aceita 60 quilowatts de potência CC, né, de carga CC. Mas essa potência de 60 quilowatts, ela não vai ser entregue ao veículo em todos os momentos de estado de carga, ele vai carregar sempre com essa potência. Aqui na direita eu trago um gráfico onde ele representa a carga de uma bateria, seja uma bateria de lítio qualquer. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem em vermelho a curva de tensão da bateria, e aqui em azul a gente tem a nossa corrente, né? Então, aqui a bateria ela vai estar 100% descarregada, algo ali na casa dos seus 2,5 volts, a célula que eu digo, né? E a gente começa a injetar corrente na bateria aqui, ó, uma corrente constante, e essa tensão da bateria começa a subir. Até o momento onde ela chega na tensão máxima da célula, e essa corrente aqui começa a diminuir. Esse processo aqui que a gente fala, a gente chama que essa carga aqui está acontecendo de uma forma CC, de corrente constante, e depois CV, de tensão constante. Então, a gente observa que eu não consigo injetar, né, eu não consigo carregar a minha bateria com uma potência constante ao longo do tempo inteiro. Se a gente tivesse o produto, aqui tem, né, como se fosse essa curva aqui de capacidade, imagina que ela vai ter essa aqui é a capacidade da minha célula, né? Então, se a gente faz o produto aqui da corrente pela tensão, teria a curva de potência, e daí a gente observar que aqui a nossa potência vai seguindo essa curva aqui da tensão, e depois o aumento ela vai começar a diminuir. Então, ao longo de toda a minha carga, eu não tenho uma corrente, uma potência constante, e isso vai ser tudo limitado pelo próprio veículo. O veículo vai informar para o carregador qual é a potência máxima que o meu conjunto de baterias está podendo receber, e essa potência máxima entra questões como temperatura, estado de carga, qual tipo de carregador que eu estou utilizando para carregar o meu veículo. Então, entra milhões não, né? Diversas variáveis para determinar essa potência máxima do teu veículo, de carga do teu veículo, né?
E aqui a gente tem alguns valores macros, assim, né, mais genéricos, vamos colocar, para a gente generalizar essa curva aqui de potência. Então, a carga, a parte da carga rápida, vamos colocar assim, ela normalmente acontece de 20% a 80%, que é onde eu tenho essa corrente aqui constante e eu tenho os maiores valores de potência. Então, quando eu estou carregando a minha bateria, né, dos 20% até os 80%, eu tenho essa potência mais elevada, e dos 80 aos 100, ou do 0 aos 20, eu tenho essa potência mais reduzida, justamente dos 80 aos 100 por conta de questões de temperatura e porque a tensão da minha célula chegou no limite, eu não consigo aumentar essa corrente, consequentemente aumentar a tensão da célula e danificar ela, ou do 0 aos 20, eu controlo essa corrente que está carregando a minha célula para eu não ter um aquecimento excessivo da minha célula e acabar degradando ela. Aqui eu também trago outro exemplo de um carro, o i3 da BMW, onde ele saiu com duas diferentes versões de conjunto de baterias, uma de 22 e outra de 33 kW, e aqui eu trago uma curva de potência máxima de carga ao longo do estado de carga da bateria, né? Então, a gente observa que o conjunto de baterias aqui com 33 kW consegue sustentar, né, de forma mais elevada, a sustentar por mais tempo, na verdade, a minha potência de carga CC, enquanto de 22 kW já começa a diminuir a sua potência de carga após aqui os 60% de estado de carga. Isso aqui pode acontecer por diferentes motivos, seja sistema de arrefecimento, seja alguma configuração, provavelmente dito do BMS, né, do sistema de monitoramento das baterias. Então, essa potência máxima de carga é um valor que varia muito, independente das condições, seja ambientais, seja físicas, provavelmente, das baterias, né, técnicas nesse sentido. Então, aqui eu também trago outro exemplo, né, de diferentes veículos que vão variando a sua potência ao longo do seu estado de carga, suas potências de carregamento. E, por fim, eu trago o terceiro tipo de carregamento, que seria o carregamento de forma indutiva, né? Isso aqui é uma tecnologia mais modesta no mercado, algo ainda que está em desenvolvimento, tem pouquíssimos produtos de prateleira, vamos colocar assim, né? Produtos desenvolvidos dentro dessa tecnologia, mas, basicamente, a gente tem potências de menor intensidade, vamos colocar assim, né, carregamentos com menores potências, e por conta desse processamento, toda a energia dessa indução eletromagnética que acontece aqui por transferência de energia, a gente também tem uma eficiência um pouco inferior do que as outras formas de carregamento. Então, aqui a gente ainda continua tendo um processamento fora do veículo, parecido com o que é feito em cargas de corrente contínua. Então, aqui ocorre essa conversão para corrente contínua e depois é convertido para um sinal de alta frequência, onde a gente faz o acoplamento eletromagnético com um conjunto de bobinas que está instalado dentro do veículo e externo ao veículo, para fazer essa transferência, e depois isso é convertido em corrente, não em corrente contínua, mas depois isso é convertido para um sinal sem frequência, vamos colocar assim, para conectar, para carregar propriamente a tua bateria. E daí aqui eu trago mais um videozinho para vocês, mostrando essa aplicação de um produto, né, desenvolvido pela BMW para isso. Só vou acelerar porque a gente está um pouquinho atrasado. Então, ali ele tem aquela dock no chão, ele chega para o carro em cima, e daí começa a se carregar o veículo, né? Então, aqui a gente tem diferentes... aqui a gente tem, né, um sistema muito mais cômodo para o usuário, de tu não precisar conectar o teu carregador, esse tipo de coisa, mas, em contrapartida, a gente tem esses outros pênaltis técnicos, como eu comentei anteriormente, de questão de eficiência,
questão também de custo de um equipamento desse e, consequentemente, também menos players no mercado desse tipo de equipamento, né? Perfeito. Então, e daí a gente ali, eu mostrei para vocês, né, a questão do carregamento indutivo estacionário, né, em repouso, e daí também tem outra, daí mais à frente, assim, mais caminhando para o futuro, vamos colocar assim, a gente tem o carregamento dinâmico, que é onde aquelas vias eletrificadas, onde a gente tem bobinas, né, ao longo da do pavimento que vai carregando o veículo elétrico ao longo da sua operação. Aqui ainda são projetos ainda mais incipientes, aonde a gente tem pouquíssimas empresas que desenvolvem isso, realmente projetos de pesquisa de distâncias muito pequenas, com esse tipo de aplicação, propriamente dito, né? Então, algo bem de pesquisa, vamos colocar ainda com pouquíssimas aplicações ao longo do mundo, assim. Mas aqui eu trouxe um exemplo, no próximo slide também vou apresentar outro, aonde a Renault com a Qualcomm conseguiu fazer um trecho com 100 metros, com carregamento de 20 kW, o veículo a 110 km por hora. E aqui eu trago outro exemplo, aonde aqui é uma linha de um ônibus elétrico. Essa linha aqui tem mais ou menos 1 quilômetro de distância, onde o veículo, ele trafega entre o ponto A e o ponto B, e nesses pontos A e ponto B que também tem um carregamento de indução estacionário, e ao longo da via também tem esse carregamento dinâmico, e eles não deram muito detalhes desse tipo de aplicação, mas foi conseguido quadruplicar a autonomia do veículo com esse tipo de aplicação. Mas, como comentei, são projetos muito incipientes, pequenas distâncias, algo realmente para o amanhã, vamos colocar assim, não para o hoje, mas é algo que estão sendo tem pesquisas em desenvolvimento nesse sentido. Então, entrando aqui no nosso último tópico sobre infraestrutura de carregadores, propriamente dito. Inicialmente aqui eu trouxe um exemplo de viagem, vamos colocar assim, né, de autonomia de veículos elétricos. Então aqui a gente tem 3 rotas, 2 nos Estados Unidos e uma terceira na Europa. E se a gente tivesse veículos elétricos e quisesse fazer essa rota sem nenhum tipo de carregamento. Então, dentro de todos esses veículos aqui, essa rota aqui tem um pouco mais de 670 quilômetros, essa daqui, todos na casa ali de 650 a 700 quilômetros, e nenhum dos veículos seria possível fazer essa rota sem carregar. Então, e a gente tem aqui de veículos das mais diferentes categorias de preço e também, consequentemente, de conjunto de armazenamento e autonomia, né, de capacidade instalada, vamos colocar assim, dos veículos. E daí, beleza, a gente não ia conseguir fazer esse tipo de viagem aqui, que, de certa forma, com um veículo a combustão, talvez a gente teria essa possibilidade. Né? Considerando que 600 e poucos quilômetros, com uns veículos hoje mais eficientes, vamos colocar assim, motores turbos, seja um motor a diesel, propriamente dito, tem essa capacidade de fazer essa quilometragem, que em teoria seria um pênalti do veículo elétrico, que as grandes pessoas falam que vai ficar limitado numa vez desse tipo de coisa. E daí aqui na direita eu trouxe um exemplo, isso aqui são veículos, basicamente, poucos desses veículos aqui são comercializados no Brasil de forma oficial, sem ser importação independente. A gente tem grande maioria desses veículos aqui, mas não oficialmente. E daí aqui eu trouxe para vocês, para a gente começar a fazer um paralelo com o Brasil, eu trouxe o veículo importado oficialmente com maior autonomia pelo teste do Inmetro. Então, esse veículo aqui da BMW, o X-Drive, que ele, no Inmetro, ele teve autonomia de 528 quilômetros,
e a gente sabe que o teste do Inmetro, ele subestima o conjunto de baterias, a autonomia dos veículos, né? Então, na vida real, né, em utilizações tradicionais, ele teria mais autonomia do que isso, cerca de 15 a 20% mais ou menos. Então, aqui, para a gente começar a ir traçando esse paralelo assim, de infraestrutura e possibilidades de utilização do veículo elétrico e viagens com veículo elétrico, eu peguei esse primeiro caso aqui, onde a gente vai sair de São Francisco até Los Angeles, ou vice-versa, e eu procurei no PlugShare, que é um aplicativo para mostrar carregadores elétricos, né? E tirei um print de quantos carregadores teriam nos Estados Unidos, seja eles de carga rápida ou carregadores públicos. Isso aqui, a gente observa que são bastantes carregadores, e se a gente der um zoom na região onde a gente vai fazer aquela rota ali anteriormente, a gente observa que existe uma quantidade muito grande, principalmente de carregadores rápidos. Então, e que, consequentemente, possibilitariam a fazer a viagem anteriormente ali, que a gente está dando um contexto, né? Porque a gente vai ter uma carga rápida, tu vai parar para tomar um café, para almoçar, é uma viagem de 600 e tantos quilômetros, tu vai fazer possivelmente ela direto, tu vai parar 2 ou 3 vezes, talvez, nesse trajeto, então a gente teria uma possibilidade tranquila aqui de encontrar algum posto de carregamento rápido e concluir essa viagem sem muita dificuldade, fazendo essas cargas de oportunidade, né, que a gente chama, que é tu parar para tomar um café, ir ao banheiro ou comer alguma coisa e coloca lá o teu veículo para carregar. Adicionalmente, a grande maioria desses postos de combustível que eu pesquisei aqui nessa rota, eles não possuem só um carregador, são realmente posto de combustível não, né? Pontos de carregamento, né? Estações de carregamento, elas não possuem só uma mangueira, um carregador, é um conjunto de carregadores, então essa questão de tu chegar lá e tu não ter, tu ficar esperando alguém terminar a carga, ou tu não ter um ponto de carregamento, muito dificilmente vai acontecer aqui nesse nosso exemplo. E daí aqui eu trago um exemplo daqui do Brasil, né, para a gente trazer esse paralelo de infraestrutura de carregadores que a gente tem aqui no Brasil. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo do número de carregadores que a gente tem aqui no Brasil no ano de 2020, e daí aqui eu dou um zoom mais ou menos na região sul e um pouquinho da sudeste, e aqui eu estou apenas observando carregadores rápidos e públicos, né, como nessa imagem aqui. Então, a gente vê que, basicamente, os carregadores, eles são muito regionais, vamos colocar assim, esses carregadores, exceto por essa via, a BR-277 aqui, no Paraná, que ela foi eletrificada por um projeto da Copel, aonde ela instalou carregadores rápidos ao longo de toda a BR-277, que liga o porto de Paranaguá até Foz do Iguaçu, possibilitando, assim, uma viagem de carro elétrico, vamos colocar assim, né? Nas demais regiões, aqui em 2020, a gente tinha muita dificuldade, né, de se locomover, 5 anos atrás, tinha muita dificuldade de se locomover, seja para qualquer direção, vamos colocar aqui dentro desse mapa aqui, né? Porque a gente já tem poucos carregadores e a grande maioria dos carregadores que a gente tem são carregadores públicos que muito provavelmente são de baixa potência e que dificulta esse dinamismo de uma viagem, vamos colocar assim. Mas quando a gente olha hoje, a gente observa que a infraestrutura em sentido a nível de carregador aumentou muito nos últimos 5 anos. No próximo slide eu comento que ela aumentou 60%. Ela triplicou de 2020 para cá. Na verdade, de 2020 a 2025, ela acabou triplicando o número de carregadores no país. E a gente observa aqui, então, que a gente tem essa maior dispersão esse maior número de carregadores ao longo aqui da região sul e também na região sudeste, mas a gente ainda continua tendo um grande número de carregadores
públicos que são de baixa potência e não são carregadores rápidos, o que isso ainda inviabiliza, já melhorou essa situação, mas ainda inviabiliza a situação de viagem, propriamente dito, com os veículos elétricos, né? A gente tem uma infraestrutura muito maior regionalmente, mas essa conexão entre municípios, vamos colocar entre estados, ainda é algo que precisa melhorar, principalmente se tu quiser fazer uma viagem muito parecida com o ritmo de um carro a combustão nesse sentido, né? Teria que se programar um pouco melhor. Então, aqui eu trago mais ou menos um panorama geral, né, do que a gente, sobre carregadores no Brasil. Então, em 2020 eram 5.500 carregadores, até hoje esse número cresceu basicamente 3 vezes, de 2019 a 2020 foi um crescimento de 60%, e isso muito motivado, esse crescimento de 2020, 2019 para cá, muito motivado pelas próprias empresas que comercializam veículos elétricos ou veículos híbridos. Então, essas empresas basicamente começaram a construir eletropostos e colocar, em grande maioria, carregadores de baixa potência, né, de carga lenta, e pouquíssimos projetos, assim, por exemplo, como esse da Copel, que eu comentei anteriormente, que se dedicaram realmente a fazer um estudo, fazer algum tipo de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos, seja no sentido assim de viagem, né? Então, isso é algo que, de certa forma, é carente ainda no país, assim, a gente está não fechando os olhos para isso, mas isso ainda não deslanchou, vamos colocar assim, nesse sentido, isso muito pela dificuldade de infraestrutura de rede de alimentação elétrica que a gente tem ao longo das nossas vias, né? Eu não dei o exemplo aqui, eu dei o exemplo como nos Estados Unidos, mas se a gente vai pensar, por exemplo, na Europa, a gente tem trens, rodovias, né, ferrovias, perdão, que cortam a Europa basicamente por inteiro, grande maioria dos trens são elétricos, então a gente tem sistemas de média tensão, vamos colocar assim, ao longo de toda a Europa que possibilitam, de forma muito mais fácil, a gente instalar um posto de carregamento, eletropostos com uma capacidade instalada muito maior e com carregadores. Aqui no Brasil, a gente também tem a gente tem um sistema interligado, a gente tem, de certa forma, linhas de transmissão cortando o país inteiro, vamos colocar assim, então, com uma certa parcimônia, mas os níveis de tensão que a gente observa nas linhas de transmissão são muito superiores aos níveis de tensão, vamos dizer, que a gente tem para instalar um posto de carregamento. Beleza, isso é óbvio, ninguém vai fazer esse posto de carregamento consumindo de uma rede de 240, 340 kV, mas o que eu quero dizer em outros países como a Europa, a gente já tem essa infraestrutura de média tensão, que vem da alta tensão, baixa para média, e facilita essa instalação de carregadores, certo? Aqui no Brasil, se a gente vai querer instalar um carregador em um ponto X, em uma BR-101 ou qualquer outra BR, a gente tem que fazer uma subestação para rebaixar essa tensão do nível de alta tensão para média tensão, possivelmente, para daí fazer essa instalação desse posto de carregamento. Então, o custo de infraestrutura para isso é muito alto, realmente muito alto, e o que a gente já tem hoje de infraestrutura de rede ainda não comporta o crescimento, né, não está crescendo na mesma taxa de velocidade, a necessidade por carregamento e a infraestrutura da rede em si. Então, aqui eu trouxe algumas questões, talvez algumas soluções, algumas ideias de soluções, aonde a gente tenta contornar, de certa forma, essa questão de falta de infraestrutura de rede para fazer carregamento e tentar contornar isso, né? Então, aqui é um projeto piloto que a gente tem aqui no nosso laboratório, no Fotovoltaica UFSC, onde a gente tem um sistema híbrido, com um inversor híbrido, onde a gente tem fotovoltaico aqui em cima de uma cobertura, que faz sombra para os veículos,
um inversor híbrido, um banco de baterias e um carregador, aonde esse inversor é responsável por fazer a gestão energética da carga desse veículo. E daí aqui eu trago um gráfico de operação de um dos dias desse sistema, aonde aqui em rosa eu tenho a curva da carga desse sistema, né? Então, o carregador em si operando. Então, alguém chegou e conectou o carro próximo das 9 horas, e a carga dele acabou ali por volta da 1h30, 2 horas da tarde. E ao longo desse período aqui, em amarelo, a gente tem um sistema fotovoltaico operando. Então, estava um dia com a irradiância bem ruim, vamos colocar assim, oscilando bastante, e aqui em vermelho, perdão, isso em amarelo o fotovoltaico, aqui em verde a gente tem a operação do nosso banco de baterias ali, que funciona como uma espécie de buffer de respiro para a própria rede elétrica. Então, em verde seria a potência da bateria, e em rosinha aqui em vermelho seria a potência da rede. Então, a gente está consumindo, carregando o veículo com algo na casa dos seus 7 kW, a bateria está entregando 3,5 kW, e a rede está entregando algo na casa dos seus 2,5, entre 2 e 3 kW. Então, para a rede, a gente tem uma carga, um carregamento apenas de 2,5 kW, e não os 7. Então, isso aqui nos deixa mais folgado, vamos colocar assim, a rede de propriamente dito, né? Até o momento onde a gente teve o fotovoltaico gerou um pouquinho mais, então aqui, né, iniciou, né? Então a bateria estava fornecendo os seus 3, 4 kW e a rede estava fornecendo o resto. Até o momento onde a gente observou que deu uma abertura, um tempo, limpou um pouco, o fotovoltaico aumentou a sua geração, a rede foi a 0, então nesse momento aqui, como se não tivesse acontecendo o carregamento em vistas da rede, e a bateria começou a diminuir a sua potência de descarga, né, para alimentar a carga, porque o fotovoltaico estava aumentando. Então, e daí a carga finalizou, e aí depois aqui foi conectado outro veículo, para uma segunda carga, o fotovoltaico estava baixo, e basicamente aqui toda essa potência da rede, toda essa potência da carga aqui, foi vindo a partir da rede, porque a nossa bateria descarregou. Então, aqui é um exemplo, obviamente, beleza, na primeira etapa a bateria funcionou como um buffer, alimentando as cargas, mas depois, no segundo exemplo, ela estava descarregada, e acabou não alimentando toda essa infraestrutura, toda essa potência em si veio da rede, né? Mas daí a gente pode aumentar o banco de baterias, isso aqui é realmente um projeto piloto, justamente para avaliar esse tipo de aplicação e se isso realmente é possível tecnicamente, como se comporta essas curvas de carga propriamente dito, né? Adicionalmente, e isso aqui, de certa forma, também é um sistema pequeno, né? A gente tem um banco aqui de 24 kW, onde essas baterias aqui são em segunda vida. Então, as baterias de segunda vida são as baterias retiradas dos veículos elétricos, que não têm mais autonomia, né? Foram utilizadas em veículos elétricos, se degradaram ao longo do tempo, e não fornecem uma densidade energética muito interessante para o veículo, então elas são retiradas do veículo, colocada uma bateria nova, e essas baterias são retiradas do veículo, são destinadas a aplicações estacionárias, e aqui é uma dessas aplicações, onde a bateria que era utilizada anteriormente no veículo está sendo utilizada agora para carregar o veículo. Isso aqui é um banco de 24 kW, mas aqui no nosso laboratório a gente também tem outros sistemas em segunda vida, inclusive o nosso container de baterias, aonde ele serve para carregar o nosso ônibus elétrico também. Então, a gente tem outras aplicações de diferentes escalas aqui no laboratório, e visualiza que isso é claramente possível, né? Essas questões de BES alinhado a carregamento, alinhado a consumo, a geração, a GD, esse tipo de coisa. E, por fim, algo talvez mais para o futuro, assim, de solução realmente de carregamento, seria a integração de todas as frentes, assim, de uma cidade, vamos colocar, trazendo um pouco daquele conceito de cidades inteligentes e também de V2G, que é utilizar o teu veículo
como uma fonte para a tua residência, né, através de um carregador bidirecional, o teu veículo em si funcionando como um sistema de armazenamento, e daí tu consegue essas mais diferentes aplicações para a tua residência através da operação de diferentes gerenciamentos energéticos do teu veículo. E daí isso é uma coisa, e a outra coisa, ainda talvez mais ainda para o futuro, a gente ter realmente uma conversa, uma conexão, uma comunicação entre os veículos e sistemas de carregamento, aonde eu consiga utilizar um veículo para fornecer serviços ancilares para a rede, enquanto eu tenho um conjunto de consumo, né, de cargas de outros veículos em outro ponto da rede, sabe? Fazer essa conexão realmente entre diferentes áreas nesse sentido. Eu acho que era isso, pessoal, que eu tinha a apresentar para vocês. Eu sei que talvez passou um pouquinho do tempo do que a Amanda tinha conversado comigo, mas era basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado pela atenção. E é isso aí. Obrigada, Matheus. Passou do tempo, mas não tem problema, porque, né, são muitas informações novas. E aproveitando ali sobre o seu slide, né, que a gente tem o projeto aqui no Lab, que está aqui na minha imagem, para quem quiser fazer visita no Lab e conhecer tudo que o Matheus falou aí, com o Matheus, em pessoa, se quiser, ou comigo, ou com qualquer outro pesquisador, vocês podem fazer a visita lá no laboratório, é só preencher um forms que tem lá no nosso site. Então, vamos lá para algumas perguntinhas. Visita presencial, né? Então, quem não é de Floripa tem que ir até lá. Ou também pode fazer um tour virtual. Um tour virtual tem lá no nosso canal do YouTube, que está aqui no nosso chat que eu mandei para vocês. Então, eu vou vir aqui nas perguntas. O professor Manuel, sempre por aqui, perguntou lá no slide 10 qual que é a referência da imagem. Então, dá uma voltadinha aí para a gente relembrar qual que é. Essa. Eu confesso agora que eu acabei passando despercebido, eu acabei não botando essa referência aqui, mas isso é de um artigo publicado na Energy Storage, isso aí, que ele avaliava justamente essas diferentes, foi o que eu expliquei, né? Essas diferentes células com diferentes profundidades de descargas e diferentes números de ciclos. Eu acho que eu acabei copiando de outra apresentação que eu tinha e acabou ficando a caixinha com a fonte da outra apresentação. Mas eu acho, Amanda, que dá para, tipo, eu não sei se eles vão ter acesso a isso, eu corrijo isso e a gente pode enviar para eles. Sim, aí já aproveito para fazer 2 comentários que perguntaram ali no nosso chat, que os materiais sempre estão disponibilizados, os da semana passada ainda não foram, pois a Amanda que vos fala estava de férias, mas logo será. E essa apresentação está sendo gravada e ela também sempre fica disponível no nosso canal do YouTube publicamente. Então, depois todo mundo vai poder acessar lá quando quiser, para sempre, até que o YouTube não exista mais. O Ralph perguntou se esse estudo já foi publicado. Eu perguntei para ele que estudo que ele estava se referenciando, porque a gente acaba falando muitas coisas, e ele disse que é o estudo sobre as curvas de degradação. Esse aqui, possivelmente, né? Isso aqui eu acabei colocando aqui, esse GeoTab aqui já foi publicado. Isso aqui é um órgão americano nos Estados Unidos que as empresas que possuem grandes frotas de veículos elétricos integram os dados de veículos e carregamentos nessa instituição, assim como se ele fosse uma espécie de servidor de banco de dados, e daí essa empresa ela é responsável por gerar esse tipo de pesquisa com avaliação de grandes volumes de dados, né? Então, é meio que essa é uma instituição, assim, à parte do mercado, vamos colocar assim, de operação de veículos elétricos, tipo, me fugiu a palavra agora, mas é isso, mas sim, já estão publicados. Perfeito. O professor Roberto, também sempre presente, perguntou:
Como está a oferta de carregadores na rede hoteleira atualmente? Seria o melhor ponto de recarga do que outros comércios, tipo como shoppings ou hipermercado, pois esses normalmente estão vazios. A política de incentivo para instalação é duas perguntas, né? E a política de incentivo à instalação de carregadores? É, eu, respondendo a primeira pergunta, talvez sim, né? Daí também, possivelmente sim, né? Dentro da rede hoteleira, pelo menos que eu observo, vai ter uma rotatividade, de certa forma, menor do que um acesso totalmente público, assim como se fosse num shopping, propriamente dito, né? Então, eu acredito que sim, que seria mais interessante esse tipo de estabelecimento de carregar o teu veículo elétrico. E a segunda, até onde eu sei, eu não sei de nenhum incentivo de de postos de carregamento, qualquer coisa nesse sentido, sabe? Até onde eu sei, as próprias empresas, os próprios estabelecimentos estão se movimentando justamente para a instalação desse tipo de equipamento, justamente porque é mais uma comodidade, né? É mais um benefício, é mais um diferencial que o teu estabelecimento vai trazer para o cliente. Uhum, Então, às vezes, tu pode consumir não, tu pode receber um cliente por conta só desse, desse diferencial, né? Principalmente quando a gente fala de hotéis que estão próximos a rodovias, assim, vamos colocar nesse sentido, né? Em cidades, vamos supor, de certa forma, pequenas, que são cidades de passagem em BRs, em rodovias, isso realmente pode ser um diferencial, né, no teu estabelecimento, assim. uhum. Mas questões de tipo incentivo de desconto de IPTU, esse tipo de coisa, abono em fatura de energia, não temos ainda nenhuma notícia, né? Isso, até onde eu sei, não tem. Também não tenho nenhum conhecimento sobre isso. É, a gente falou sobre muitas coisas, começamos lá nas baterias e depois fomos para a parte de carregamento, mas a parte de veículos elétricos, assim, em si, o que que você acha como especialista e sua área de pesquisa sobre a adesão do brasileiro ao veículo elétrico, principalmente agora que a gente tem a BYD dentro do país, que deu uma mexida, né, deu uma sacudida no mercado. Além disso, tipo, como que você acha que o brasileiro vê o veículo elétrico, né? Por essas questões todas que você mostrou, de pegar fogo, de ser um pouco mais complexo com relação à segurança, como que você enxerga para o futuro? Eu acho que, assim como qualquer outra tecnologia que chega nova no mercado, né, existe muitas, como eu comentei ali, né, tipo, muitas opiniões de pessoas que acabam se tornando verdades, vamos colocar assim. Tu acha que o carro elétrico é perigoso e tu começa a falar isso ou colocar isso como uma verdade nesse sentido, né? Então, eu acho que e, a tecnologia, de maneira geral, vai amadurecendo também ao longo do tempo, as pessoas vão vendo esse tipo de tecnologia, né, mais presente no mercado de veículos elétricos, cada vez mais nas ruas em si, e vai se desmistificando um pouco também isso ao longo do tempo. Em Uhum, contrapartida a isso, que nem eu quis trazer ali, mostrar um pouco naquela questão ali da segurança dos veículos elétricos, a gente também anda com um veículo com um tanque de 50, 60, 70 litros de combustível, que se um riscar uma faísca próxima, ele explode. Então, eu acho que é só meio que um paradigma, vamos colocar, sabe? É um ponto de vista diferente que a gente não está habituado a se relacionar, sabe? Acho que assim, que não está muito no nosso uhum, cotidiano, entendeu? sim. Então, eu acho que seria isso. Legal, e eu acho que a gente ter esses momentos aqui desse workshop, para falar com os professores, que são as pessoas que vão formar os próximos engenheiros, engenheiras, técnicos, pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, é muito importante, porque daí não continua repassando essa ideia, né, de que é mais perigoso, de que não é tão seguro quanto, ou de que não é tão eficiente quanto. Sim, exatamente. É bem isso aí.
Aí o Fábio comentou aqui uma coisa, ele perguntou que vê vídeos de pessoas utilizando baterias de carro que não são mais adequadas para uso no carro como forma estacionária. Então eu queria roubar aqui um pouco do Matheus, só porque eu estou no fundo do laboratório, para mostrar para vocês, indicar aqui embaixo desse prédio aqui, que é o nosso bloco C, a gente tem então um conjunto de baterias estacionárias de segunda vida de baterias de carro elétrico da Nissan, desde 2020, se não me engano. Então, naquela visita que eu falei para vocês, ou lá no tour que tem lá no nosso YouTube, vocês conseguem ver com mais. É claro, não vai ser igual, né? Vocês conseguem ver esse tipo de aplicação que o Fábio está perguntando, e o Matheus também tem adendo sobre isso. Isso, esse é um ponto que a Amanda está comentando, sim. E daí, Fábio, daí nesse tipo de aplicação que a gente tem aqui no nosso laboratório até hoje, a gente pega o conjunto de baterias do carro, desmonta ele inteiro e remonta ele na configuração do projeto em si, né, da aplicação futura, né, da nova aplicação do banco de baterias. Mas talvez eu acho que tu está se referindo a algumas coisas até que eu já vi em YouTube, em Instagram da vida, de que eles utilizam o banco de baterias do carro fechado para uma aplicação híbrida, como eu estou mostrando aqui para vocês na tela. Então, a gente não faz essa reconfiguração aqui desse banco de baterias, tu utiliza o assoalho do carro inteiro para conectar no inversor, conectar um sistema fotovoltaico, e esse inversor, muitas vezes, ele tem a possibilidade de trabalhar isolado, e sim, em resumo, sim, essa aplicação é muito possível, e inclusive a gente consegue fazer isso aqui no nosso laboratório também, tem alguns equipamentos white label que se vende em AliExpress da vida, para fazer essa comunicação entre o inversor e o banco de baterias do veículo, simulando a rede CAN do veículo, simulando a rede de comunicação do veículo, para fazer acionamento de contatoras, medição de tensão, medição de temperatura do veículo, justamente para ter essa comunicação entre o inversor e o banco de baterias e fazer esse sistema funcionar propriamente dito. Sim, isso é muito possível. Eu não vi nenhuma empresa aqui no país ainda fornecendo essa aplicação de forma muito Comercial. comercial, vamos colocar assim, é mais eles entrando em fórum de fora, assim, de fora do país, e lá eles explicam como fazer isso, e comprando peças, como eu comentei, né, tipo do AliExpress, coisas assim, nesse tipo, placas de comunicação, e fazendo isso acontecer. É algo bem simples de se fazer, porque já foi desenvolvido um código, um protocolo de comunicação em cima disso para acontecer, sabe? Mas é um processo complexo, mas como já foi desenvolvido por terceiros, e isso é de livre acesso na internet, é algo simples de acontecer, assim, de se fazer acontecer. E para fazer isso, a gente precisa de reprogramação do BMS? Não, tu utiliza o BMS do próprio veículo. Uhum. Tu não faz Beleza. nenhuma intervenção interna ao pack de baterias do veículo, diferente do que a gente apresentou aqui. Tá, vamos ver se a gente tem tempo para mais uma pergunta. Vitória fez uma pergunta que eu quero passar bem rapidamente por cima, porque ela perguntou: quais são os procedimentos necessários e a documentação para obter aprovação em assembleia de condomínio para instalação, e como será feita a medição individualizada do consumo de energia do carregador para fins de rateio ou cobrança nas áreas comuns do condomínio? Isso é um assunto bem crítico, né, Matheus? Bem discutido aí pelos condomínios, pelo bombeiro e tudo mais, e cada cidade tem sua legislação. Você quer falar 2 minutinhos sobre isso? Então, basicamente é isso que a Amanda colocou, é algo bem crítico, cada cidade, cada corpo de bombeiro de cada região tem as suas regras de forma individual, vamos colocar assim. Eu vou falar mais especificamente da Celesc, que é a concessionária de energia daqui de Florianópolis, Santa Catarina, que eu tenho mais contato, eu já li alguns documentos deles sobre isso. Eles têm uma norma, têm um regulamento interno para fazer a instalação de carregadores veiculares em residências ou edifícios multifamiliares.
Uhum. De maneira geral, eles são bem exigentes nesse sentido de que tu tem que solicitar autorização para instalar esse teu carregador, mesmo que seja interno à tua residência, e daí eles colocam outros mais diferentes questões técnicas em si da própria infraestrutura de rede, sabe? Mas eles são bem restritivos, pelo menos que eles colocam nessa norma, eles são bem restritivos, vamos colocar assim, de que tu tem que pedir uma solicitação e daí depois eles vão devolver com essa autorização ou não dessa solicitação e depois eles vão fazer outra vistoria. Então, é algo bem engessado, teoricamente, né? Dentro, nesse Se sentido, for assim. seguir as regras. Isso, se for seguir as regras, é algo bem, bem engessado nesse sentido, e isso eles deixam muito claro para residências convencionais, né? Para edifícios multifamiliares, que foi mais a sua pergunta, eles daí são mais omissos nesse sentido, que fala que só tem que estar prevista a capacidade instalada do teu empreendimento, com os carregadores, isso tem que estar previsto, então eles fazem essa avaliação também, como anteriormente, mas daí eles falam que isso fica em cargo do próprio condomínio, a definição de como esse carregador vai ser utilizado, essas questões de cobrança, sabe? Eles até citam que isso pode ser colocado dentro da unidade consumidora do condomínio, em si das áreas comuns, e tu tem um sistema de gerenciamento de carregamento, né, de um cartãozinho para o apartamento 101, o 507, coisas assim nesse sentido, e é o próprio condomínio que se faz responsável por gerir essa instalação, assim. Mas isso é um Beleza. tema bem, bem complicado e é meio obscuro, assim, porque ainda não tem ninguém definindo o que tem que ser feito, sabe? Tipo, é meio que uma instituição fala uma coisa, outra fala uma coisa, e não tem-se um padrão ainda de maneira geral. Pelo que eu estou supondo aqui, a Vitória provavelmente faz parte de um escritório de projetos, então, Vitória, o conselho se você vai fazer para uma cidade, veja a norma específica da sua cidade, os exemplos que o Matheus deu foi para Florianópolis, mas eu tenho conhecimento de causa que, por exemplo, em São Paulo é bastante diferente. Então, cada cidade, basicamente cada distribuidora, né, cada área de atuação de cada distribuidora é um pouco diferente e o bombeiro também pega bastante nesse sentido por ser residencial. Tem muitas perguntas aqui, infelizmente, a gente já está aí 15h31, então as perguntas que não ficaram, vocês podem mandar, entrar em contato com o Matheus. Matheus, pode colocar lá na sua última tela para eles anotarem o seu e-mail, qualquer coisa, Sim. ou vocês sabem, podem me mandar. Peraí, perdão, gente. Podem mandar e-mail para mim, respondendo o e-mail do Fotovoltaica, ou o meu contato no WhatsApp, eu sei que muitos de vocês têm, não tem problema nenhum me perguntar. Matheus, muito obrigada, foi uma aula bem, sim, que abordou muitos temas, desde a bateria em si até toda a parte de carregamento, era exatamente isso que a gente queria, situar um pouco os professores e as pessoas convidadas que estão aqui do que está acontecendo um pouco no mercado, apresentar também todo o conhecimento que a gente tem dentro do nosso laboratório sobre o assunto. Quer dar suas últimas palavrinhas? Só queria agradecer pelo convite. Eu espero que as pessoas que viram a minha apresentação aprendam, absorvam alguma coisa nesse sentido. E foi muito bom participar dessa experiência. Novamente, muito obrigado pelo convite. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Legal. Então, por fim, para finalizar, queríamos muito agradecer ao Ministério da Educação, a GIZ e a BGD, que sem o incentivo deles e o financiamento deles, nada disso seria possível. Nos vemos na semana do dia 11 do 11, número duplo, com aspectos da operação de biodigestores. Então, vamos sair da parte de carregamento de veículos elétricos para biodigestores. Nesse mesmo horário, não neste mesmo link, o link será enviado para vocês ao meio-dia do dia daquela terça-feira. Muito obrigada pela presença de todos mais uma vez. Até lá.